Eu queria começar aqui falando que, primeiro, né, já nos salvou em diversas oportunidades. É um cara que é goleador, mas não dá para o Caio naquela chance. E um passe do Marquinhos, uma das poucas coisas aí que o Marquinhos fez no jogo. Fez uma outra boa jogada pela direita, numa tabela com o Romero. Daqui a pouco quero falar de Marquinhos, de Wanderson, de Bruno, de um ataque ineficiente do Cruzeiro, mas aquela chance do Caio ali muda a história de um jogo, né? Então, não pode perder. O Caio com certeza sabe disso e precipitou ali, né? O goleiro do Botafogo já veio. É o que o Ronaldo sempre dizia, né? Eu acho até que o Edu uma vez contou isso. Você centroavante, velho, cara a cara com o goleiro, olha pro goleiro, velho. Geralmente ele vai te dar o lance sem chutar, às vezes não precisa ser tirado do jeito que tirar. O fazia a diferença. Eu tava gostando do início do jogo do Cruzeiro. Acho que o Botafogo, sim, tem bons valores, mas hoje pediu para perder aqui de todas as formas, véio. Ganhou um gol do Cruzeiro, que só o Cruzeiro dá esse tipo de gol, né? Esse escanteio aí que ninguém sobe, véio. Cara, jogador de adversário. E isso tá antes de Arthur Jorge, com Arthur Jorge, sem não sei quem. Todo mundo. É a mesma coisa, véio. Tomamos assim da Católica, tomamos assim, acho que do Coritiba, do Corinthians, agora do Botafogo. Os caras não precisam nem de subir, véio. É tipo como se você estivesse treinando sem adversário, sabe? A bola vem, eu vou escolher o canto aqui. E o Otávio ficou muito bravo e com razão, né? Tinha feito algumas outras boas defesas. E a partir do momento em que você entrega um gol desse e vem para tentar buscar a virada e com um ataque ineficiente, não ia acontecer absolutamente nada, né? Ali, depois da lesão do Sinisterra, e vem um gol da forma como o Cruzeiro tomou, a derrota já podia ser contabilizada, se desse, né, para a CBF terminar o jogo antes, para o torcedor pelo menos ir embora mais cedo para casa, porque depois dali a gente ficou aí só perdendo tempo e nada de diferente aconteceu. E uma coisa que eu queria trazer aqui, óbvio que ninguém vai planejar uma lesão como a do Peck, que foi por uma entrada criminosa de um jogador adversário e vai parar por muito tempo. A do Sinisterra eu lamento muito porque eu estava sentindo que ele tinha se livrado desses problemas, né? Tinham identificado todo o processo, o que precisava acontecer para ele não se machucar. E infelizmente no segundo jogo da retomada, não acho que foi sequência de jogo, né? Teve o amistoso com o Defensor, depois com o Grêmio, e ele nem terminou os dois jogos, né? Contra o Defensor foi um tempo, contra o Grêmio ali uns 70, 75 minutos, ou nem isso. E aí o jogo com o Inter também, que ele não ficou os 90 minutos e veio essa, muito provavelmente, lesão muscular aí. Essa aí eu vejo tirando de combate por um bom tempo, né? Pelo movimento que ele fez ali, acho que uma fisgada. Então lamento. E a partir do momento em que você perde os dois melhores pontas do time, as opções escolhidas pelo Arthur Jorge, tá vindo de um período longo de inatividade. E aí eu faço um parênteses aí no Marquinhos, neste caso, tá? Mas que também, nas vezes em que teve assim, não mostrou nada além de se pensarem, não, agora vai fazer funcionar. E as outras duas opções, o Bruno com uma condição física ainda muito longe daquilo, que até acho que poderia ajudar bem se tivesse uma condição física boa. Não sei o que ele precisa fazer. Aí o Cruzeiro tem profissionais muito melhores para se identificar isso. E a opção pelo Wanderson, que eu sei que muita gente vai falar que está pegando no pé, isso e aquilo, mas os lances do jogador numa partida como essa, em que o Botafogo estava implorando para levar gol, assim, a conclusão de cada lance ela vai piorando. À medida que o tempo passa, ao ponto do atleta também faltar fôlego para ficar até o final, só que acabou ficando até o final. E aí vem o que eu disse até aqui há pouco. Não tem como a gente esperar resultado diferente fazendo a mesma coisa. Véio. E o que é a mesma coisa? Véio? Jogadores que pouco produziram até hoje no elenco do Cruzeiro.
Eu falei aí sobre o Marquinhos, ficou um longo tempo parado, então não tinha como ele ter bons números ali, né? Mas antes disso não teve, depois disso nos poucos jogos que teve também não teve. O Wanderson foi fazer o primeiro gol dele neste ano, gente. Eu nem sei se ele tem assistência, tem um gol com o Mirassol, tem um gol com o Uberlândia, assistência se teve pouquíssima, isso é a principal função de um atacante de beirada. Essa foi a escolha do Arthur Jorge hoje. Eu acho que ele foi mal nas escolhas. Quando a gente vai ali para a pergunta, é importante a gente sempre dizer, não é um debate, né? Não é réplica, tréplica, e aí vira uma discussão ali. Você faz uma pergunta, o técnico responde. Você concorda ou não com a resposta. E eu não concordo com a resposta, porque quando o Cruzeiro está bem, os garotos não entram. Quando o time está mal, os garotos não entram. Os garotos vão entrar quando? Hoje aqui, num jogo como esse, perdendo o jogo de 1-0, precisando de gente lá, pelo menos para dar uma esperança, sabe? Colocou o Juan Gabriel. Nossa, eu tenho esperança que ele vai conseguir dar um passe em profundidade para um atacante, chutar de fora da área. Como o Felipe Moraes fez no amistoso com o Defensor, chutou de fora da área e fez um gol. O próprio Ryan Leles, pelo menos correr vai conseguir, às vezes arruma alguma coisa, tentar algo diferente. As opções são poucas, aí é problema da diretoria de buscar mais peça, seja lá como for. Ninguém estava planejando machucar, mas machucou e agora vai ter que dar um jeito, ou seja, ou porque machucou, vamos ficar com esses mesmos aí tentando um milagre. Não vai acontecer, gente, não vai acontecer. Então, se tentasse o diferente hoje, eu iria ser o primeiro aqui a aplaudir o Arthur Jorge. Ao invés de os mesmos ganharem as oportunidades, e aí mais minutos, os garotos, obviamente que não vão ser a solução. Acho que todo mundo sabe disso. O torcedor, às vezes, vai criticar A, B ou C, porque, mas essa base aí, isso e aquilo, acontece em todo lugar. Véio. Cabe ao clube ter um planejamento, bancar o planejamento e bancar que confia nesses garotos. Véio. Porque se eles não entram quando o time está ganhando, eles não podem entrar também quando o time está perdendo e aí eles nunca vão entrar. Então a base do Cruzeiro, ela nunca vai servir ao profissional para um jogador ali fazer o básico do básico. Hoje aqui, quando vieram as últimas alterações, e ok, o Arthur Jorge ele vai fazer as explicações dele, mas a gente precisando ganhar um jogo. As duas últimas alterações, com 3 garotos ofensivos no banco, para entrar, as duas últimas são 2 laterais, aí eu falei, termina isso aí logo que a derrota já está cravada e nada de novo vai acontecer. Então, se não pode usar a base, a diretoria vai ter que achar mais opção aí. Porque com as mesmas que vão entrar, e agora sem Sinisterra e sem o PEC, é reforçar a oração, porque é a procura de um milagre. Eu espero até que quando o Gerson vai voltar, né? Tente ali o Gerson como um aberto pela direita, o Arroio da esquerda, ou vice-versa, né? Porque vai ser a única esperança neste momento aí de desilusão total com essas baixas que a gente está tendo aí no departamento médico. Então, na hora de você vir para um jogo desse, mesmo desfalcado, né? Fazer um jogo melhor e buscar um grande resultado para valorizar o elenco, a gente entrega o que a gente viu aí. Até alguns bons primeiros minutos, mas depois foi mais do mesmo. Eu vou embora porque é só a segunda partida depois da retomada e eu já tô por aqui, viu, Léo Campos? Cruzeirense, meu Deus, sei que já tivemos aí fases bem piores, viu? Mas esse tipo de situação que acontece aí dá uma baixada no clima que eu vou te contar, viu? Um abraço. Um resultado que não estava nos planos. Queria que você fizesse análise, né, desse jogo Cruzeiro e Botafogo aqui no Mineirão. Boa noite a todos. A análise para mim é muito simples, é poder dizer que nós, enquanto resultado, temos todos que estar desiludidos, todos aqueles que somos cruzeiros estamos desiludidos. Este foi um jogo em que não soubemos ganhar. E não soubemos ganhar porque não aproveitámos aquilo que criámos, voltámos a falhar muitos golos para aquilo que produzimos
e sofremos mais um golo de bola parada, ou seja, mesmo concedendo poucas oportunidades ao adversário, um lance de bola parada mais uma vez penaliza-nos e acaba por dar vantagem ao adversário. E depois tudo acaba por ser o lance que é determinante para o jogo por aquilo que, sendo o resultado depois desfavorável para nós. Arthur, Adroaldo, Rádio Fã FM. Você hoje teve duas ausências muito importantes, né? O Matheus Pereira e também o Gerson, né? E para sequência perde aí o Sinisterra possivelmente, teve o Fagner expulso e você disse que o Cruzeiro não vai priorizar competição alguma. Agora eu queria saber de você, inclusive quando você chegou eu te perguntei se com esse grupo, se com esse elenco do Cruzeiro, o Cruzeiro poderia ir longe nessa temporada nas competições que disputa. Se você acha que isso pode ser feito com esse mesmo elenco, ou se você considera que o Cruzeiro ainda necessita de reforços, né, com essas infelicidades de lesões, enfim, e se tem essa disparidade, né, porque parece que o Cruzeiro tem um time, um bom time, uns 11, 12 ali, mas quando precisa utilizar alguns jogadores, né, com todo o respeito, a diferença técnica do titular para o reserva é muito grande. Vou tentar responder-lhe a partes da... Acho que a sua pergunta tem muitas perguntas. Dizer-lhe que o poder ir longe é aquilo que é realidade de expectativas. E não sei qual é a vossa expectativa, eu tenho a minha realidade e tenho também a minha expectativa, que é mais próxima, se calhar, uma da outra. A verdade é que nós tivemos hoje jogadores ausentes e importantes na equipa. Deu 2 exemplos e eu acrescento o PEC também, que estava fora. O próprio jogo, o contexto, levou-nos para uma situação de termos 2 substituições por lesão, ou seja, tivemos o Sinisterra e tivemos também o Fabrício, que pediu para sair. E isto não servirá nunca de desculpa, não sou esse tipo de treinador ou de pessoa, mas é uma realidade, é um facto. E depois, naturalmente, que ficamos menos competitivos, porque acabamos por ter menos opções, menos soluções. E acabamos por também descer um pouco daquilo que é o nosso nível de desempenho. Hoje, não creio só que tenha sido isso, porque o desempenho, não tendo sido brilhante ou excelente, volto a dizer que criamos muitas oportunidades para fazer golo, tivemos defensivamente, na maior parte do jogo bem, o jogo depois na parte final partiu-se. Se quisermos, eu vou-lhe dizer que tivemos 5, 10 minutos a seguir à saída do Sinisterra em que oscilamos emocionalmente e também em termos de organização. Na segunda metade entramos muito bem no jogo, voltámos a criar oportunidades, voltámos a falhar golos na cara do goleiro, dentro da área adversária. É de facto uma realidade que temos tido nos últimos tempos. E com um volume também ele de muita chegada à baliza contrária. Mas o futebol é mesmo isto, não se marca e sofrendo vamos ter o resultado que não queremos. O resultado que não queremos é exatamente este, aquele que tivemos hoje, uma derrota que nos custa muito, porque não tendo nunca a desculpa do que quer que seja, hoje eu diria mais que nós não soubemos ganhar o jogo. Dr. Jorge Pansieri, da Itatiaia, você lembrou do PEC, né, que foi uma ausência. E aí tem essa questão do Sinisterra que vai ser avaliado, enfim. Como é a abordagem interna em relação até busca de mais qualidade para esse grupo, para buscar mais algum jogador dessa posição? Como que é essa conversa de vocês para dar essa qualidade ainda mais ao elenco do Cruzeiro? Obrigado. Olha, é aquilo que eu há pouco respondi. Nós, se de facto queremos aumentar as nossas expectativas, temos que, na realidade, reforçar, porque perdemos jogadores importantes, e o caso do PEC é um jogador que nós contratamos e não tivemos mais do que 70 minutos de utilização dele, e precisamos de olhar para dentro, porque o Sinisterra vamos avaliar qual é que é o grau ou melhor, o grau de gravidade, e se de facto nós quisermos e pudermos ter mais equilíbrio de qualidade e também maior expectativa naquilo que possa ser as competições que estamos, nesta altura estamos curtos. A verdade é que este é um facto. Mister, boa noite. Arthur Mesquita, Rádio 98. Eu queria saber de você a avaliação do Zé Lucas. O Cruzeiro correu, conseguiu trazer o jogador a tempo dele ir para o jogo.
treinou ontem, por que ele foi para o jogo já hoje, mas não foi utilizado? Porque o Zé Lucas chegou a 24 horas do jogo. O trabalho, que não é meu, é da diretoria, foi excelente para conseguir escrever o jogador a tempo, de poder ser mais uma solução, e foi a jogo, ou nesta altura foi relacionado, para poder ser uma opção que durante os 90 minutos, e eu como técnico entendi que não era opção para nada, tendo em conta aquilo que estava a ser a realidade do nosso jogo. Ô Arthur, quando você fala sobre a ineficiência nas oportunidades criadas, você fez algumas opções por jogadores que vêm tendo rendimentos bem abaixo aqui no Cruzeiro, números desde antes de você chegar, não conseguindo entregar aquilo que se espera. Por que não tentar com jogadores diferentes? Você tinha opções ofensivas jovens ainda no banco, mas fez as mesmas opções que tem entregado esse pouco aí que o Cruzeiro precisa. Nós fomos a jogo com aquilo que temos, aquilo que é a realidade do elenco que temos nesta altura. E não gosto de classificar sobre os jogadores titulares ou suplentes, são os jogadores do Cruzeiro que nós tivemos e que levamos a jogo hoje. As opções são da minha responsabilidade, obviamente. Procuramos e tentamos com que tivéssemos mais sucesso do que aquele que tivemos. E quando me perguntam objetivamente sobre aquilo que são as opções de jogadores mais jovens, numa situação de um jogo destes, não me parece a mim ser a melhor opção de colocar um jovem jogador numa situação que pode ser arriscado, dependendo da forma como ele entrar em campo. E acho que nós não temos essa necessidade nesta altura de estar a abortar aquilo que é a potenciação desses jovens jogadores. Jogadores que eu acredito pessoalmente, entendi que hoje, dentro daquilo que foram as opções tomadas, e as opções tomadas, não sei se me está a falar do 11 inicial ou mesmo dos jogadores que entraram na segunda metade, ou neste caso até na primeira, porque tivemos uma lesão lá na primeira, mas são opções válidas para mim, mas que a seu tempo, como sempre disse, no seu tempo e no tempo certo, vão ter a sua oportunidade. Hoje não pareceu que fosse a oportunidade, tendo em conta aquilo que era um resultado adverso, e entregar essa responsabilidade a jovens jogadores, e jovens jogadores, estou a falar de jogadores abaixo de 19 anos, e quando nós falamos de base, estamos a esquecer que o Jonathan é da base, o Otávio é da base, o Cauã é da base, os jogadores que jogaram da base e que têm jogado, outros estão à espera da oportunidade e daquilo que é o seu período de maturação e de prontidão para poderem dar o contributo à equipa. Arthur, Rafa Nobre, Jornal Tempo. Você falou de expectativa e realidade agora há pouco. Aqui mesmo no Mineirão, há algumas rodadas atrás, a gente falou de otimismo, e eu lembro que eu te perguntei sobre... Mas eu não perdi o otimismo. Não façam confusão. Mas antes da sua pergunta, eu digo já, eu não perdi o otimismo. Sim. Eu estou chateado hoje, claro que estou, óbvio que estou, mas não perdi o otimismo. E eu não tenho memória curta, não vou agora criticar uma equipa que está ao nono jogo, volta a perder, e temos de ter alguma moderação nisso, e eu estou-lhe a dizer que não estou, hoje estou chateado. Agora, não quer dizer que tenha perdido o otimismo, por continuar a acreditar e vamos ser competitivos nas 3 competições que temos pela frente. Sim, é exatamente sobre isso. Seguindo nessa linha do otimismo, eu lembro que te perguntei sobre enxergar o copo meio cheio e meio vazio, e você disse que sempre enxerga o copo meio cheio. Exatamente. Corroborando exatamente isso que você está dizendo. Mas diante de tudo que a gente já trouxe aqui, principalmente do aspecto físico, que o Cruzeiro perde 2 titulares, analisando ainda expectativa e realidade, tem o Arthur Jorge com uma expectativa um pouco mais baixa para essa projeção de resto de temporada ou não? Depende um bocadinho daquilo que me possam ter e me apresentar para a minha realidade. Obviamente que eu quero sempre o melhor para o clube. Quero, e foi esse o esforço que fizemos na altura para podermos reforçar a equipa, e reforçamos num primeiro momento com o PEC, depois com o Gabriel, que foi aquele que veio, no fundo, tapar uma saída do Caíque. Agora chega o Zé Lucas. Portanto, tudo isto é importante para nós podermos ter, dentro das nossas possibilidades, volto a dizer, já o disse aqui também convosco, dentro das nossas possibilidades, acrescentar valor à equipa. Portanto, eu continuo a estar otimista e estou pronto para desafios. Hoje, óbvio que
o resultado me pesa mais, mas amanhã é um outro dia e amanhã cá estaremos para poder voltar a trabalhar e continuar aquilo que é o nosso trabalho e depois esperar também que possamos avaliar aquilo que é nesta altura, porque diria-lhe que não precisamos mais de ninguém, mas perdemos o Sinisterra, se calhar precisamos, depende um bocadinho do que é que nós vamos conseguir fazer. E nesta altura não é fácil. Não é fácil por aquilo que é a necessidade de algum investimento, a necessidade de encontrar jogadores disponíveis para poder vir. Portanto, isto é tudo uma janela de oportunidade que nós temos que avaliar e perceber até onde podemos ir e de que forma é que nós conseguimos. Portanto, isto não há de ser o maior mal, não há de ser um problema que nós vamos criar aqui dentro, mas sabemos que temos necessidade nesta altura, face àquilo que têm sido as baixas, de poder encontrar alguma solução e alguma alternativa. E vamos trabalhar nesse sentido, temos gente capaz para poder fazer isso e é isso que vamos fazer. O Arthur aqui, boa noite, tudo bom? Eu vou voltar um pouquinho na sua resposta à pergunta do Samuel, até para entender as suas duas últimas substituições, porque eu até reparei que você ficou um tempo conversando com seus auxiliares, acredito que entendendo um pouco o contexto do jogo, para fazer as duas últimas alterações que foram modificações nas laterais. Isso fala um pouco porque você entendia que as modificações deveriam ser por ali para mudar o panorama do jogo do Cruzeiro, buscar o empate, ou porque as opções de criação ofensivas eram de jogadores com pouca experiência, jogadores que não têm tanta rodagem no profissional? Não, nada disso, nada disso. Tinha só a primeira parte, está certa. Nós procuramos mudar os corredores laterais, porque nós somos uma equipa que utiliza muito e exige muito dos jogadores de corredor lateral. A partir do momento que perdemos duas paragens para duas substituições por lesão, ficamos condicionados depois naquilo que possam ser as apostas e, portanto, aproveitámos para meter o Arroio no momento da saída do Fabrício também e chegámos ao momento do jogo em que temos uma paragem. E nessa uma única paragem, com duas substituições para fazer, nós olhamos e percebemos que, por exemplo, poderíamos ter mexido no meio onde o Mateuzinho e o Romero estavam a ficar mais desgastados, mas ainda assim mais capazes do que sentimos o Fagner e o Gabriel. E nesse sentido, tentamos, para podermos dar continuidade e em busca do resultado, dar mais profundidade com o William e o Cauá, que são os jogadores que têm trabalhado como alternativa aos dois jogadores que foram substituídos. E, portanto, com uma paragem só, não tem a ver com nós poder... Porque nós fizemos essa substituição aos 30 minutos da segunda metade. Portanto, com 15, mais os acréscimos, 20 minutos para o fim. Parecia-me importante também não ficar completamente exposto, numa altura em que a equipa contrária estava a meter jogadores rápidos para jogar apenas e só em transição. Não me parecia oportuno, naquela altura, estarmos a ficar com menos gente cá atrás, sofrer um segundo golo e acabar o jogo mais cedo que aquilo que fosse nós lutarmos até o último minuto. Creio que assim acabámos por lutar até o último minuto, projetando um pouco mais o William pela direita e o Cauã pela esquerda, para podermos dessa forma ter largura e gente na profundidade nos corredores laterais para se fazer chegar a bola à área, onde apareceu muitas vezes o Bruno, onde aparecia o Caio sempre, e onde depois queríamos também que o Arroio e o Wanderson pudessem aparecer, ou seja, podermos ter esses 6 homens que aparecessem em zonas de finalização. Portanto, a ideia foi apenas e só essa, sempre em cima daquilo que é acrescentar e não por dúvida daquilo que não fazemos. Obrigado, mister. Tá? Fim da entrevista coletiva do... Entrevista coletiva